Salve galera, meu nome é Pedro, faço parte do coletivo Pé Vermelho e vou aqui ensinar para vocês hoje como montar um slam. O que é um slam? Poetry Slam, em português Batalha de Poesia, é um local de encontro ao diálogo. O slam é um movimento de expressão popular que trabalha com a palavra, sendo considerado um campeonato de poesia falada em que os poetas apresentam seus textos autorais e são avaliados por um júri popular. O slam ele visa a prática da oralidade, da performance e da partilha de ideias e de mensagens. Não existem estilos ou temas específicos para serem apresentados no campeonato. Vai depender muito da diversidade do pessoal que vai estar no evento e são poemas variados, desde amor, resistência, saudade, esportes, um hobby ou algo mesmo que você queira desabafar. A gente entende o slam como uma comunidade, ou seja, todos que estão presentes no evento fazem parte dessa comunidade, desde os organizadores, aos poetas que competem, participam do microfone aberto, o júri e a plateia em geral. Como surgiu o slam? A cultura do slam ela surgiu em Chicago, lá nos Estados Unidos, na década de 80. E o termo slam ele foi emprestado das terminologias esportivas para dar nome ao campeonato de poesia. É só você pensar, por exemplo, no Grand Slam de tênis. Só que no caso do campeonato de poesia, os nossos atletas são os poetas. Lá em 1984, o poeta Mark Smith começou a organizar apresentações poéticas em um bar de Chicago, influenciado pelo movimento do verso livre, a fim de popularizar a poesia, que até aquele momento era restrita somente às universidades e à elite. Então, ele começou a chamar amigos para se apresentarem no bar, mas não era só para ler a poesia. Também era para performatizar o texto, então usando nessa leitura o corpo e a voz. Então era uma coisa muito mais animada, o público vibrava quando gostava, quando não gostava vaiava, dava nota para as apresentações e quem tivesse a maior nota no final ganhava alguma premiação. O slam no Brasil. A prática do slam chega ao Brasil em 2008, na cidade de São Paulo, com o ZAP, Zona Autônoma da Palavra. O segundo slam brasileiro foi o slam da Guilhermina, criado em 2012, também na cidade de São Paulo. O estado de São Paulo é o que atualmente tem maior comunidade de slams, porém o movimento já se espalhou pelo Brasil inteiro, com mais de 250 comunidades em 20 estados. Principais regras do campeonato. As regras gerais do slam podemos dizer que são 3. A primeira é que a poesia ela tem que ser exclusivamente do poeta, ou seja, ela tem que ser autoral, escrita integralmente pelo poeta. Não pode se utilizar músicas pré-gravadas, então não tem essa de beat, é só corpo e voz. E outra coisa também que não pode ser utilizado já pegando o gancho de corpo e voz, é que você não pode utilizar fantasias, não pode utilizar objetos cênicos para complementar a sua poesia. Uma outra regra também importante, só que aí vai depender de cada slam, é a definição de um tempo máximo para a apresentação do poema. Porém, como eu disse, cada slam vai definir. Alguns utilizam 1 minuto, 10 segundos, 15 segundos, porém, no geral, inclusive o que é utilizado pelo Slam BR, é o tempo máximo de 3 minutos. Como eu disse lá atrás, não existe um estilo ou um tema específico para ser apresentado no slam. Porém, existem slams temáticos. Por exemplo, um slam para poemas de amor, slam para poemas eróticos, slam sobre futebol, porém a maioria trabalha com o quesito de tema livre. Como montar um slam? Agora a gente vai realmente montar um slam. E eu preciso dizer para vocês que a primeira coisa que a gente tem que definir é um nome para o slam. Por quê? O nome é que vai trazer a identidade do grupo. Eu, por exemplo, sou aqui de Maringá, no Paraná. Eu faço parte do Slam Pé Vermelho. E é uma característica do norte e noroeste do estado, por exemplo, ter a terra vermelha. Então a gente trouxe esse conceito do pé vermelho para o nome do nosso slam. A segunda coisa que você precisa fazer para montar um slam é criar uma identidade visual, um logo. Como que é a cara do seu slam? No caso do exemplo do slam pé vermelho, por exemplo, nós temos aqui uma mancha de terra com um pé com uma digital.
Então essa é a nossa identidade. E a gente utiliza tanto para redes sociais, como também para cartazes divulgando os dias do slam ou de qualquer evento que o coletivo Pé Vermelho realize. A terceira coisa que você precisa para montar um slam é um grito de guerra. O grito de guerra é como se fosse um slogan do seu campeonato. É ele que vai animar a galera e ele que vai dar o start do tempo da apresentação do poeta na hora do slam. Então, no caso do slam Pé Vermelho, por exemplo, poesia é o conselho, slam Pé Vermelho. Então, toda vez que eu vou começar a apresentar um poeta, eu falo poesia é o conselho e o público me responde slam Pé Vermelho. E a partir desse momento, o poeta pode se dirigir ao público. O quarto item importante para montar o seu slam é definir um local. A maioria dos slams, eles têm um local fixo, até para a galera, para os poetas, terem em mente que sempre naquele local rola um slam. Porém, existem slams que são itinerantes e agora com a pandemia, alguns slams que são até online e até possibilitam uma participação mais ampla de um público mais variado. E isso traz a cargo outra coisa que é muito importante. O nosso quinto item, a periodicidade. Quando que ele vai acontecer? Vai ser sempre na mesma data? Essa é uma questão importante, porque, por exemplo, assim como o local, se você tiver uma data fixa, segundo domingo do mês, primeira segunda-feira do mês, você acaba marcando na agenda do pessoal. Tipo, no primeiro domingo do mês, na praça tal, tem o slam Pé Vermelho. Colocar como importante para a realização de um slam é a equipe. Às vezes, quando você começa a montar esse slam, você já tem uma equipe, mas esse é o momento de definir as funções de cada um. Temos, por exemplo, o Slam Master. O Slam Master ele é o apresentador do slam. Então ele que vai entreter a galera, ele que vai passar os recados, ele que vai chamar o poeta e ele que às vezes até acaba marcando o tempo do poeta. Uma segunda pessoa é o ajudante do Slam Master. É importante o ajudante porque, enquanto o Slam Master está realizando a apresentação, o ajudante ele vai captando poetas para o microfone aberto, vai captando poetas para a competição e vai realizando a organização para o melhor andamento do evento. E o terceiro integrante, que é primordial para a execução do rolê, é o matemático, ou a matemática, claro. Ele que vai anotar as notas dos jurados e realizar as somas ou médias para daí a gente ter uma classificação ali do nosso campeonato. Outras funções que podem ser importantes também são fotógrafos ou às vezes até social medias, para daí você ter uma maior interação. Mas claro, isso não é necessário. E o sétimo item é o número de vagas. O número de vagas é muito importante até para você definir e delimitar o tempo que o seu slam vai acontecer. Por exemplo, se você tem 10 poetas, cada poeta vai ter no máximo 3 minutos de apresentação, já são 30 minutos de poesias, de poemas para a competição. Fora os entremeios, o microfone aberto e outras questões que podem acontecer. Então é muito importante você definir a quantidade de poetas para definir a extensão do seu evento. Uma outra coisa também bem importante sobre a questão do número de vagas é a questão que às vezes você tem um limite de tempo para ficar no espaço do evento. Então se você tiver muitos poetas, às vezes o tempo que você programou não vai ser suficiente. O oitavo item que eu posso trazer também que é muito importante é como organizar as suas rodadas. Vamos, por exemplo, dizer que você escolheu que o número limite de vagas é para 10 poetas. Interessante que na primeira rodada seja os 10 poetas participantes, numa segunda rodada talvez os 6 poetas participantes e na terceira rodada os 3 finalistas para definir o campeão. Vamos dizer que você não atingiu 10 poetas e você tem um tempo estimado. Se você, por exemplo, tem 6 poetas, você pode fazer 3 rodadas com os mesmos 6 poetas. E aí é verificar como que você vai fazer o molde de pontuação para definir quem será o campeão. O nono item para montar um slam é fundamental, é o júri. O júri é popular, composto por pessoas que estão na plateia do campeonato. Então, qualquer pessoa pode ser jurado, porém, a gente preza para pessoas que não conheçam os poetas. Então, antes da escolha dos júris, é interessante que se apresentem todos os poetas na frente
para daí a gente fazer a escolha dos jurados. Essa é uma função que normalmente é desempenhada pelo ajudante do Slam Master. Uma pergunta muito frequente é quantos jurados eu preciso ter? Nós aqui do Slam Pé Vermelho utilizamos 5 jurados. Porém, às vezes você está começando e não tem muito público, 3 jurados já são suficientes para você desenrolar o campeonato. E o que é avaliado por esse jurado? O jurado ele avalia tanto o poema como a performance do poeta. Porém, às vezes, um poeta que leu o seu poema no celular é muito mais impactante para aquele jurado do que uma pessoa que declama sua poesia decorada. Isso vai variar de jurado para jurado. Uma coisa também importantíssima que a gente pode até colocar como o nosso 10º item são as notas. Elas são emitidas pelos jurados após a apresentação do poeta. E elas podem variar de 0 a 10. E o nosso 11º item são os materiais. O que você precisa para realizar o slam? É interessante que você tenha papéis e caneta para os jurados escreverem as notas, para você anotar quem são os poetas que vão participar do slam ou também do microfone aberto. Também é legal se você tiver caixa de som e microfone, porém se não tiver, faz no Google mesmo. E o 12º item é a premiação. Ela não é obrigatória, porém é interessante porque ela às vezes anima os poetas a competirem no seu slam. E o que eu posso utilizar de premiação para o slam? Pode ser desde um abraçaço da galera até um chapéu que você passa e destina toda a arrecadação para o campeão. Nós aqui do Slam Pé Vermelho publicamos um zine em que os 4 primeiros colocados publicam esse zine e o primeiro lugar tem um local de destaque. Isso também serve para fomentar a publicação e os artistas locais. E o nosso último item, o 13º, é o registro. Podem ser feitos registros por foto ou vídeo e, como eu disse, se vocês estiverem em redes sociais, peçam para quem está participando marcarem vocês para vocês terem um maior alcance e conseguirem atingir mais pessoas com o seu slam. E agora que a gente já tem todos os itens para montar um slam, bora aquele resumão? 1. Escolha um nome. 2. Uma identidade visual. 3. O grito de guerra. 4. Local. 5. Periodicidade. 6. Definição da equipe. 7. Número de vagas. 8. Como organizar as rodadas. 9. Júri. 10. Notas. 11. Materiais. 12. Premiação. E 13. Registro. Vamos em frente então? Agora algumas outras observações. Durante o slam. Durante o slam é interessante que exista uma abertura e um fechamento que vai ser realizado pelo Slam Master. É interessante também que seja realizada a abertura e encerramento das inscrições para os poetas interessados em participar do slam. Pode-se também ter espaço para o microfone aberto, enquanto você agiliza os poetas que podem participar do seu slam. Uma coisa muito interessante é que você tenha um poema sacrificial. Algumas pessoas chamam também de calibragem. O que vai funcionar isso? Após você explicar as regras do campeonato, você chama um poeta para o poema sacrificial. É realizado o grito de guerra, solta o tempo, o poeta realiza a apresentação e após a apresentação os jurados emitem a nota. Porém, essa rodada não vale. É só um teste mesmo, tanto para calibrar os poetas, o público e já dar aquele calor no momento. É interessante lembrar também que quem participar do poema sacrificial não pode estar participando da competição. Depois do slam. É importante que depois do slam você realize a divulgação dos registros nas redes sociais e também já planeje a divulgação para o seu próximo evento. O slam online. Neste momento de pandemia, em que a gente não pode se reunir, alguns slams estão optando pelos slams online. Então eu vou contar para vocês aqui um pouco da experiência do Slam Pé Vermelho nessa modalidade. Há diferentes possibilidades de realizar um slam online. Primeira vez que o Slam Pé Vermelho fez um slam online, nós solicitamos que os poetas enviassem uns vídeos de sua poesia dentro do tempo limite. De acordo com o número de inscritos, nós realizamos um sorteio onde dividimos os poetas em chaves. Nessas chaves, os poetas competiam entre si e entravam em voto popular, e depois os campeões das chaves participavam da final. Nesse formato, nós soltamos uma chave por dia, disponibilizando o vídeo dos poetas
e realizando uma votação popular nas nossas redes sociais. Alguns outros slams realizam as batalhas no mesmo dia, aí fica a seu critério. Após a realização das chaves, o campeão de cada uma participou da nossa final, que aí resultou em um campeão. A segunda opção que nós também utilizamos foi realizar o slam por meio de uma plataforma de reunião online, onde nós colocamos os jurados, os poetas e os organizadores nessa plataforma e disponibilizamos também uma plataforma aberta para o público acompanhar e interagir. Foram realizadas 3 rodadas da mesma maneira do slam físico. Agora que você tem todas as dicas, bora juntar a galera e montar um slam? Fica à vontade para ver esse vídeo quantas vezes você quiser. Bora espalhar poesia e apoiar nossos poetas. Valeu!